paz do Senhor, Juventude de Cristo! Vem pra cá porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E estamos estudando nesse trimestre com a nossa revista Conectar Mais Jovem, livros históricos. E já queremos dar boas-vindas aos nossos convidados. Estou falando dele, o nosso teólogo, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo. E os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda. E representando os rapazes, eu estou falando deles, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 9 traz o título A Queda do Reino do Norte. E já queremos fazer a primeira pergunta do dia para o nosso convidado, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. Pastor, quem foram os assírios? Tianinha, a paz do Senhor. Jennifer, Vitor, a paz do Senhor. E Juventude de Cristo, a paz do Senhor. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Então vamos lá, quem foram os assírios? Aqui são alguns pontos importantes para a gente definir bem. Primeiro, que os assírios eram diferentes dos sírios. Os sírios eram o povo que vivia na Síria, que era logo ao norte de Israel. Os assírios ficavam mais a noroeste, hoje o Iraque. Ali eram os assírios. Os assírios foram uma grande potência, uma potência mundial. Eles eram um antigo povo do Oriente Médio, eles foram destruídos pelos babilônicos e eles eram conhecidos por sua força militar e por suas conquistas. Eles também eram conhecidos pela sua crueldade e pela sua expansão. Eles são mencionados como invasores, né, e eles destruíram completamente o Reino do Norte em 722 a.C. Então, a Síria ela veio, esse povo, né, invadiu o Reino do Norte, destruiu a capital de Samaria. Eles pegaram ali o povo ali, em especial ali da capital, levou cativo para a Síria. E aí, o que eram os cativos? Né? Pegavam as pessoas como escravas, que era trabalho, mão de obra escrava, né? Mão de obra barata, que não tinha nenhum custo, apenas de alimentação. Então, eles vinham, né? Eles destruíam as cidades. É interessante que uma das formas de terror que os assírios faziam era o método da empalação, que era um método altamente cruel. Os soldados seguravam, né, ali os soldados inimigos ou alguém ali para causar horror e pegavam uma estaca, encravavam, né, a estaca das costas até o abdômen, de forma que no máximo perfuravam ali o intestino. Deixavam as pessoas penduradas ali como um símbolo da crueldade deles, e do terror mesmo, do medo. E a pessoa muitas vezes ficavam ali um período vivos ainda ali, empalados, né, encravados naquela estaca, de forma de morrer com infecção generalizada de algum tempo ali naquela situação. Eles eram altamente cruéis, levaram o povo de Israel para a Síria e trouxeram colonos da Síria para o Reino do Norte, de tal forma que os israelitas ali se tornaram mestiços, né? Não se tornaram mais puros. Por isso que existia uma grande rixa entre os samaritanos, que era a capital do Reino do Norte, com os judeus do período de Jesus, porque um não reconhecia o outro mais por causa desse problema que aconteceu com a invasão assíria ao Reino do Norte. Agora, pastor, como se deu a queda de Samaria e do Reino do Norte? Tianinha, obrigado pela pergunta. Então vamos lá, né? Como se deu a queda de Samaria e do Reino do Norte? Lembrando que Samaria, ela se tornou a capital do Reino do Norte, que era aquele reino que tinha as 10 tribos, que no período ali de Roboão eles cismaram, ou seja, eles se rebelaram contra
o governo ali da descendência dos descendentes de Davi. A Síria, ela invadiu o Reino do Norte, né? A capital ela foi sitiada. O que era o sítio? Quando você tinha alguma cidade edificada, você não conseguia invadir ela rapidamente. Então você estabelecia o sítio. O que era o sítio? Os exércitos, eles acampavam, e os exércitos daquela época eram exércitos numerosíssimos. Então eles vinham, eles acampavam ao redor da cidade, de forma de que ninguém saía ou entrava da cidade. E aí o que acontece? Numa cidade que não entra ninguém, sai ninguém. O que começa a acontecer? Não entra o quê? Alimento. Até porque na cidade não tinha como você produzir nada. Então, o que começa inicialmente? Começa inicialmente as pessoas ali passarem o quê? Fome. Primeira coisa que acontece quando uma cidade está sitiada. Fome. Se a cidade ela não tem nenhuma fonte interna de água, eles começam a passar sede. E lembrando que naquela época não tinha o quê? Não tinha saneamento básico. Então, o próprio lixo se amontoava no meio da cidade. E lixo amontoado dentro da cidade, o que acontece também? Começa as doenças, que era a peste negra, né? A peste bubônica, por causa dos ratos, enfim. Com isso, o que vai acontecer? A Síria vai invadir Samaria, vai destruir a cidade, né? Vai ficar sitiada, destrói ali e leva essa população deportada, ou seja, como cativos, né? Para a Síria, como a gente já falou, como mão de obra escrava, mão de obra barata. Esse impacto ele foi terrível para o povo do norte. Os homens, a maioria, foram levados escravos, as mulheres permaneceram e foram obrigadas a se casar com os colonos que chegaram na terra. Ali, dentro desse contexto, isso marcou muito, ainda especialmente o povo do sul, que ainda permaneceu ainda 200 anos depois, porque o golpe contra o Reino do Norte foi fatal. Eles nunca mais voltaram do cativeiro assírio. Eles não voltaram mais. Então, toda a identidade do povo do norte, né, ali dos samaritanos, foi perdida com a destruição e com o cativeiro assírio e com a invasão assíria. Muito bem! E lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão integrar e agregar ainda mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui dos nossos estudos da editora Betel os nossos representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belt, seja muito bem-vinda. E ele também representando os rapazes, o nosso querido diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E já vou perguntar para ela, Jennifer, nossa diaconisa Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana tem por tema o Deus desse mundo. A palavra do Senhor vem dizendo que o Deus deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, né? E aqueles que são carnais, né? Eles não compreendem as coisas do Espírito. A palavra de Deus vem dizendo, né, que o Senhor Jesus ele veio para dar vista aos cegos. Né? Então os incrédulos, né, eles não creem no Senhor. Eles acham que nós estamos espiritualizando tudo, né? Acham que nós levamos tudo para o lado espiritual, porque falta-lhes a visão espiritual, né? Então que nós possamos olhar para o Senhor, né? E que nós possamos pedir sempre ao Senhor direcionamento, para que nós possamos ser guiados, né, pelo Senhor, e que a nossa vida esteja sempre pautada no Senhor, porque quando a palavra de Deus diz que Ele é o Deus deste mundo, não é que Ele tem todo o poder, né, mas que Ele tem algum poder, né, que Ele tem alguma ação. E nós devemos estar ligados e vigilantes e atentos, né, para nós não cairmos nas ciladas, né, nos ardis do inimigo de nossas almas. E pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber
Quais são as armas utilizadas pelo Deus deste século? Jennifer, obrigado pela pergunta. Então, quais são as armas utilizadas pelo Deus deste século? A gente já tem falado alguns, né? Aí, basicamente, como que o inimigo, né, o diabo, ele utiliza as ferramentas nos dias de hoje? Primeiro é a soberba, que se iguala, se a gente pode dizer assim, se iguala ao orgulho. E aí um ponto agora, que até a gente que se trata muito bem no Pio, é a ideia do engano sobre informações falsas. A gente também já fez esse comentário, mas relembrando, hoje em dia, né, muitas pessoas às vezes se apresentam na internet com um falar muito bonito, né, com eloquência, com uma oratória espetacular, mas muitas vezes o conteúdo é um conteúdo enganoso, trazendo muitas vezes heresia para o próprio povo de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet. A gente tem que entender, olhar direitinho o que a pessoa está falando, né, e quem é aquela pessoa também. Importante. Outra coisa que Satanás tem utilizado muito é a vaidade, uma vida, né, luxuosa. Quantas pessoas hoje apresentam fórmulas do sucesso? Isso é muito perigoso, muito perigoso. Essas fórmulas do sucesso sem sacrifício, todas elas, vou falar assim, todas elas, fórmulas do sucesso sem sacrifício, sem comprometimento, sem dedicação, são coisas que às vezes as pessoas são enganadas, são levadas, e elas vão sempre levar para aquilo que não é certo. Porque, ainda mais para o povo de Deus, aquilo que a gente conquista sempre é debaixo do suor, da dedicação, do sofrimento, da renúncia. Então, as coisas para Deus, elas não são, elas são simples, mas não são fáceis. São duas coisas distintas. Assim, uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Elas são simples, mas são o quê? Difíceis. Porque Jesus já dizia, né? No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Outra coisa também que Satanás ele tem feito muito hoje, né? Que é a incredulidade. Quantos hoje a gente não conhece? Que abandonaram a comunhão, a igreja, e hoje vive uma vida dissoluta. E aí com o coração endurecido, e aí começam a ter as suas próprias percepções do evangelho, e aí começa a profanar a igreja, né? A falar, a igreja é isso, aquilo, outro, tal. Então, essas pessoas, elas estão sendo bombardeadas pelo inimigo e não estão percebendo. E às vezes estão sendo levadas. A gente tem que vigiar muito e saber, né, que Satanás tem utilizado esses ardis para levar muitas pessoas para a condenação. E, infelizmente, né, muitos deles estão morrendo, de fato, sem a salvação de Cristo. Infelizmente. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza para ampliação ainda dos seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus, o nosso livro Subsídio do Trimestre, os livros históricos de sua mensagem para os dias atuais. E você poderá adquirir o seu exemplar em um desses telefones que está passando aqui na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!